Tô pronto. Bom, Mauro, eu preparei uma série de perguntas sobre o seu livro As Sementes Lúdicas, para uma vida simbólica, o processo terapêutico e a experiência espiritual, tá? Eu vou fazendo as perguntas por capítulos, tá? Pela ordem do livro mesmo. O primeiro capítulo é a realidade lúdica. Nesse capítulo é quando você fala um pouquinho para gente sobre o lobo que você via na infância. E você tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você percebeu que ele não rosnava para você, e sim por você, né? Resguardando o seu direito de se diferenciar. Eu queria te perguntar se essa sabedoria, né, que o lobo estava no rosnar do lobo, é uma sabedoria do fundamento, e se acordar o corpo é se valer dessa sabedoria. Sim, sim, eu percebo que através do lobo, né, foi como o fundamento primeiramente se apresentou para minha consciência, né? E o fundamento é essa sabedoria instintiva, né, que é muito versada exatamente na preservação da vida, né, e no se investir frente ao desconhecido. Tem muito a ver com o que seria sentir e se desenvolver, né, num bom acordo com o medo. Em muitos sentidos, o fundamento é isso, né? Ou seja, em contato com o medo, sentindo ele, porque ele é de uma certa forma, né, um, um mediador, né, da nossa gestão de permissões para como nós nos investimos no desconhecido, ele é necessário, né? Ou seja, a gente amadurece e desenvolve uma sabedoria, né, de um senso de justiça de como se investir na vida e produzir acordos que são reveladores, né, das nossas qualidades internas. Então, o lobo, para mim, foi em muitos sentidos essa imagem, né, de que existe um direito de se diferenciar que mora no nosso corpo, ou seja, o nosso corpo nos dá o direito de nos diferenciar, enquanto um articulador da própria natureza que prospera na nossa humanidade na medida em que nos investimos afetivamente e significamos a vida, né? E ali, na minha infância, eu percebia muito o que seria uma espécie de embate, né, entre o campo afetivo da família, que também articula, né, e media o nosso processo de diferenciação, e essa força do corpo pautando esse direito de me diferenciar. Então, a relação com o lobo foi muito uma relação de embate entre essa força do corpo e a força do afeto familiar, de uma certa forma competindo, né, pela minha experiência e pela minha constituição. E eu percebo que isso acontece, na maior parte das vezes, para todos nós, de uma forma inconsciente. De alguma forma, aquilo foi consciente para mim, né? E respeitosamente, legitimamente, ele convocou o meu medo, né? Foi ali que eu percebi, né? Obviamente, eu elaborei isso muitos anos depois, que é aquilo que pergunta ao nosso medo fundamentalmente nos respeita, né? E a minha história com o lobo foi uma história também de sanar uma série de pressupostos e preconceitos, né? Da própria imagem do lobo, que é o lobo na cultura de consciência ocidental, ele é um vilão, né? Ele é tomado enquanto um agente do mal e do vilão. E o cristianismo vai, de fato, edificar muito, né? O lobo em pele de carneiro, né? Ou seja, aquilo que de fato deve ser evitado. Mas você percebe que o lobo foi, né? Ele emblematiza, né? É uma espécie de desafio de produzir uma relação favorável, desafio de produzir uma relação amorosa com os outros agentes da natureza, né? Então ele é um velho inimigo e um dos grandes amigos também, articulador de umas grandes amizades, como ele produziu frente à natureza com parentesco canino, né? Então ele está exatamente em que postura você articula para se relacionar com as parcelas que te constituem, que operam enquanto natureza, né? E eu percebo que nós precisamos muito recuperar, né, essa essa memória, né, de que o corpo é um agente da natureza. A gente submeteu muito o corpo ao eu, a produção de uma individualidade que é muito evadida de si, muito refugiada nas questões da identidade, muito além ao que seria uma participação no porvir, né, dado enquanto um fluxo de natureza. Então, o lobo, para mim, ele foi um agente de recuperação da centralidade do corpo, o que me onerou com uma pergunta consequencial do que significa ser eu, o que significa viver, o que significa ser humano, o que significa, né, morrer, ou seja, essas perguntas elas vão se agravando na medida que você se interessa. Isso é uma das características de quem se coloca o desafio do espírito. As perguntas elas não se abrandam, elas se agravam, né? E aí por isso você precisa ter o respaldo do seu tempo de prática, né, da sua dedicação àquilo. É esse corpo relacional, esse corpo simbólico que faz com que você tenha uma experiência cada vez mais articuladora de uma profundidade, né?
que é o que essa pergunta tenta abrir, a profundidade da experiência, né? Então, o lobo, para mim, foi uma espécie de agente psíquico de abertura, né? Dessa situação de natureza do corpo e de articular o meu direito diferenciar numa relação direta, original com o meu corpo. Foi como eu percebi, né, esse acontecimento da minha infância. Eu vou aproveitar que você falou um pouquinho sobre o medo, vou voltar na carta ao leitor, você fala sobre o sagrado, que o sagrado é despertar uma imensa intensidade que o corpo resguarda em silêncio. E você fala da importância da sabedoria do medo para esse empenho. Como é que é como é que a sabedoria do medo resguarda, de alguma forma, cuida, né, desse diálogo com essa imensa intensidade? Uhum. O medo é um articulador muito central, né, do desenvolvimento do cuidado e, por conta disso, da produção dos sensos de si mesmo. Então, ele articula, né, uma abrangência de sujeitos que constituem a psique humana e de natureza. Tá? Então, ele é uma espécie de peça central, né, da produção da nossa consciência. Tá? Ele vai articular tanto o que seria uma ponderação justa, né, para dimensionar as intensidades do meu senso de determinação, aquilo que é legítimo que eu escolha, né, e sirva de direcionamento para a produção. Na primeira vez que eu escolho algo, eu abandono o campo das potencialidades e ingresso no campo das consciências. Eu começo a, a partilhar, né, essas minhas qualidades via os meus apetites e, de uma certa forma, compactuar com algumas coisas e não com outras. Então, haver ganhos e perdas nesse processo. Então, o medo está cumprindo o papel central de uma sabedoria de que você escolhe algo, você deixa uma infinidade de possibilidades. E assim você vai se conduzindo numa produção legítima de uma individualidade. Então, ele está na centralidade de uma espécie de integridade que o nosso corpo tem, né? Que, ao mesmo tempo que dá suporte para essas nossas aventuras e investimentos de se produzir, né, de uma determinada maneira, faz com que também a gente não se assombre do que seria, né, tudo que a gente poderia ser e não vai ser. Ele é o articulador de uma imensa sabedoria, num outro sentido, não da determinação, o da participação. Ou seja, não é difícil perceber que o eu é um sujeito muito poderoso, muito capaz, mas é pequeno, nós somos muito pequenos. Então, o medo também é o portador dessa sabedoria, de que a existência é um acontecimento avassalador, que viver é algo muito grandioso, né? Mas que o eu não pode ser grandioso. Então, acredito que quando uma pessoa se dedica amorosamente ao seu eu, não rejeitando, não evitando, não excluindo o papel dele, isso envolve senti-lo na pertinência do que o convoca, né? E por conta disso, endereçá-lo na forma de um trabalho amoroso que produz um cuidado, né? Você começa, ao mesmo tempo que você produz força de determinação na produção da sua individualidade, em segundo plano, opera um senso de participação, que é celebrado tanto no que é uma boa relação com você, ou seja, das potencialidades que você, por mérito da sua escolha, precisou deixar para trás para ser aquilo e não aquilo outro. Então, as perdas são incorporadas nessa integridade do corpo, e o medo é um grande agente de notícias dessa integridade do corpo. E, segundo plano, também opera um senso de participação, né? Ou seja, isso opera numa riqueza do meu inconsciente que pode ser nutrida por outros acessos. O silenciar é um acesso, o interesse genuíno pelo próprio inconsciente, as qualidades que nos constituem, os sonhos, ou seja, o ser humano tem muitas instâncias de si mesmo, né? Não só aquela que determina poder de escolha, né? E também, obviamente, celebrar a diferença do entorno, né? E aí sim, isso medo cumpre o papel, porque voltando para a sua pergunta original, o lobo é um emblema do estrangeiro. Ele é um articulador emblemático do estranho, do estrangeiro, aquele que eu não compreendo, aquele que pode, de fato, vir me roubar, me tomar, né? Me cercear. Então, aquele que vem do desconhecido, né? E não necessariamente me quer bem. Então, eu tenho que travar, né? Algum tipo de relacionamento para produzir um convívio de mútuo benefício, né? Então, medo também é articulador de um senso de participação na grandiosidade da vida. E eu digo muito isso para os meus alunos, já que até uma proposta espiritual, ou seja, ver uma experiência grandiosa, né? A nossa grandiosidade é de uma instância de consciência participativa. Ela não é um poder de determinação que vai se tornando cada vez mais ambicioso. E isso é uma questão muito necessária para o nosso tempo. Nós estamos muito capturados por uma sede de poder pessoal, principalmente, que está levando os indivíduos a padecerem e se consumirem, né? Com própria potência acordada e não justamente dimensionada, né? Porque o eu necessariamente vai dimensionar a sua potência a espacializando em vínculos. O eu produz nós, né?
E aí o nós passa a operar, evidenciando as suas necessidades, né? E nós vivemos, em grande parte, um não atendimento a essas necessidades que não são diretamente vinculadas ao reconhecimento de si, do próprio eu e sua produção de identidade. Então, há um vasto território psíquico que, na nossa ambição, a gente desbrava, mas não cultiva. Então, a gente vai deixando terras arrasadas, sabe? Eu acho que isso está acontecendo tanto dentro quanto fora. A gente está vendo uma época muito interessante. A gente está vivendo de uma forma absolutamente enlouquecida e produzindo muita devastação. Devastação afetiva, devastação psíquica, devastação ambiental, devastação, e assim vai, sabe? Eu acho que a gente precisa atinar para isso. E, na minha visão, a minha denúncia é que grande parte disso é porque a gente perdeu essa referência do corpo, que é esse agente, né? Que traz para o contato da consciência essa participação em múltiplos sujeitos e também enquanto um agente da natureza. Então, o medo também abre essa grandiosidade participativa e leva o ego à consciência de sua pequenez, né? E aí você encontra algo que é fundamental, e a própria semente do espírito é essa humildade do eu, não é essa ambição por poder. Isso na roda de cura é muito bem exemplificado enquanto o sentido de consciência e o sentido da jornada de poder, né? A jornada de poder, de fato, é o eu se supondo voz, né? O eu se colocando no lugar do voz. Então, de fato, se parecendo ser para além do que é e do que pode, né? Mas fruto de auto-engano e de engano dos outros. A gente está vivendo isso de uma forma muito explícita com todas essas narrativas de poder que encantam carências, né? A gente tem uma cultura de consciência muito carente e no desespero as pessoas de fato se identificam com qualquer coisa que propõe uma solução rápida. A gente está vivendo uma tragédia no nosso tempo por ocasião de uma infantilidade da nossa consciência. Tá? Então, eu percebo muitas consequências se acumulando da gente ter rejeitado o corpo, a gente ter a consciência da condição humana, a gente não dimensionar o papel da finitude na nossa renovação. Tudo isso começa com o papel do medo. Com não rejeitar o medo, com não se opor ao medo, mas, de fato, né, se permitir sentir o medo e, com a sabedoria, né, ele é um agente sábio da psique humana, se colocar à frente do desconhecido. Entende? Sim. Você foi falando, eu fui em várias outras perguntas, mas eu vou seguir a ordem, senão eu vou me perder aqui. Nesse capítulo da realidade lúdica, você fala que a realidade lúdica ela pode ser um mundo de sobrevivência emocional para a criança. Como é que isso acontece? Então, na infância é quando o ego acontece, né? Ou seja, é um evento psíquico caracterizado pelo narcisismo que a criança tem. E ele é necessário que isso aconteça, né? Mas ali está operando uma psique com plena força, só com um dimensionamento muito mais inconsciente do que consciente. E a psique é uma máquina de produzir ou de demandar narrativas e produzir mais. A psique nos demanda narrativas, né? A gente vê isso em sonho. O tempo todo a psique está demandando narrativa da gente, né? Ela é algo narrativo, né? E o ser humano prospera também na medida em que se encanta pelas histórias, que as produz, que as lê, né? E de uma forma interessante, essas histórias, né? Quando você estuda o inconsciente coletivo do ser humano, elas têm características que são pertinentes a todo ser humano, né? E você vai ver isso colocado na medida em que você se interessa pelas culturas e os mitos, né? Principalmente no contexto da mitologia, tá? Então, o universo lúdico ele está respaldado por essa dimensão narrativa que é uma necessidade do ser humano. Então, já desde a maternidade, a gente já está, de uma certa forma, produzindo uma forma de articular o nosso existir e alguns dimensionamentos narrativos de colocação no tempo. Em muitos sentidos, a nossa individualidade ela é um agente, né, espacializado numa temporalidade, é um ente histórico, né? Isso já está colocado poderosamente pelo inconsciente para a formação da consciência da criança. Só que ali, né, pelos poucos recursos e capacidades daquela consciência, há uma enormidade de poder daquele inconsciente, né? Lembra, né? A consciência e a constituição do eu opera em alguma dose de resistência à força avassaladora do inconsciente. A criança não tem essa resistência tão grande. Então, os fluxos de consciência, de fato, transitam muito mais pela consciência, né? E isso é extremamente oportuno, enquanto uma familiarização, aquilo que constitui aquele determinado sujeito, a infância se presta para isso, na minha visão. Então, a criança ela vai dimensionar uma espécie de universo lúdico, né, para compor uma primeira interface de relação e compreender a si mesmo o acontecimento
íntimo que começa a se formar e o entorno. Então, ela dimensiona isso através do universo lúdico. Ele é muito importante para respaldar o que vai vir a ser a capacidade simbólica do adulto. Então, a criança ela vai encenar ludicamente esse poder narrativo da psique. E ela precisa fazer isso. Fazendo isso, ela está se familiarizando, ela está fazendo narrativas amplamente egóicas. O universo lúdico é um universo totalmente egóico e deve ser assim. O universo simbólico não pode ser um universo egóico. Ele precisa ser um articulador de um nós-voz. Ele já opera em sujeitos maiores. Né? Isso está colocado de uma forma, dimensionado de forma inconsciente para a criança. Para o adulto precisa ser um esforço consciente de investimento afetivo, produção de vínculos e atendimento à necessidade dos vínculos. Sim? A criança não está com essas capacidades para poder operar dessa maneira. Então, ela está produzindo todo um dimensionamento lúdico para se situar, né? E respaldado por como ela reconhece o fluxo das próprias potências, produzindo apetite, gerando características e dons, né? E também para dimensionar os acontecimentos afetivos do entorno. Né? Então, o mundo lúdico é uma espécie de primeira dimensão da nossa consciência, na medida em que o ego vai se formando e acordando para si mesmo e para uma realidade no entorno. Tá? Ele é uma necessidade. É importante ter algum dimensionamento lúdico, é importante ter o exercício da brincadeira, né? Enquanto uma interface necessária para esses primeiros estágios de amadurecimento da consciência humana. Tá? O campo da sobrevivência, vou chegar na sua pergunta, tá? Ele é muito importante porque a nossa infância, né, ela também é atravessada por uma série de acontecimentos que muitas vezes não são atentos à preservação necessária para a criança estar dedicada a si mesma, para a criança ter direito ao egoísmo naquela fase e não ser um adulto egoísta, né, mas sim ser um adulto de fato com a capacidade de se disponibilizar e atender às necessidades de outros sujeitos. Né? Então, muitas vezes, né, os agentes parentais estão também alheios às suas próprias necessidades. Né? E a gente sabe, o nosso fenômeno até aborda muito bem isso. Necessidades não atendidas, elas vão gerar implicações desconfortáveis, formas de convocar o eu ao trabalho, também vão se projetar no espaço. Né? Então, o que é o exercício parental? Os pais cuidam dos filhos. Sim? Quando os pais não estão atendendo as próprias necessidades, eles perdem um pouco essa capacidade de reconhecer as necessidades da criança. E aí, nesse contexto, as necessidades se confundem, até o ponto de haver uma inversão. Você vê muita criança sendo capturada para padrão sistêmico familiar para olhar avô e avó. Isso onera a criança. É um peso afetivo muito grande. Você está falando de, novamente, experiências de vida imensas. A criança tem poucos meses, dias, anos de existência e poucos recursos para se colocar frente a isso. Então, a criança se identifica muito facilmente com esse material que vem, né, dos pais. Não só aquilo que vem pela articulação ponderada do cuidado, mas aquilo que vem pela projeção sombria das necessidades não atendidas. Então, muitas crianças vão produzir uma espécie de encapsulamento afetivo no laço lúdico, né? Uma tentativa da própria psique de se defender dessas cargas, de se preservar disso. Novamente, isso é uma sabedoria já do fundamento, né? Ou seja, então vai ter uma inflação de determinadas qualidades produzindo eventos, essas crianças vão ser vistas como problemas na cultura de consciência ocidental, tá? Como crianças problemáticas. Tá? Porque elas, de fato, elas vão estar se rebelando contra algo ou vão estar expressando isso, de fato, no contexto relacional agressivamente para com os pais, ou de forma, também uma outra solução é se voltar para dentro. Né? E aí, como a gente tem um senso de normalidade que problematizou muito, né, as múltiplas possibilidades de vir a ser da psique de se produzir, muitas crianças vão ser problematizadas, né, porque, na verdade, estão na força do seu direito de diferenciar, exercendo esse direito, produzindo o universo lúdico, mas são vistas pelos adultos como introspectiva, inibida, né, num sentido, ou hiperativa, agressiva, no outro sentido. Então, são respostas da psique infantil tentando, né, exaltar o direito daquela criança de ser, antes de mais nada, para ela e depois para o outro. Né? Porque o que é inversão nesse step? Preciso ser para você e ser para mim mesmo. E isso cria um adulto carente. Né? E é muito comum isso. É uma marca muito grande, né, na terapia de perceber como são comunicados esses padrões de carência, porque carece essa referência de ser para si. O fundamento é essa referência do meu direito de ser para mim mesmo, para poder me dedicar a outras necessidades de outros sujeitos. Entende? Então, o mundo lúdico é uma estratégia de defesa que vai, de uma certa forma, produzindo na subjetividade impressões muito contundentes daquilo que caracteriza aquela criança. Só que eles são mundos de autoenvolvimento. São boias salva-vidas, né? Ou seja, servem para preservar algo que é vital para uma determinada criança,
mas com o tempo vão criando distâncias afetivas do que seria a necessária disponibilidade desses volumes para produzir a experiência simbólica, né? Então, salvaguarda aspectos vitais da criança, mas para o adulto acaba criando muitas vezes um campo de autoenvolvimento, né? Ou seja, e aí sim você percebe o narcisismo no lugar errado, o narcisismo no adulto, né? Então, muito lúdico, muito mundo lúdico infantil se torna autoenvolvimento narcísico do adulto, porque ele continua se defendendo, ele continua se preservando porque alguma coisa o ameaçava a integridade daquelas quantidades que naturalmente o constituíam. Então, nasce de uma defesa, mas acaba prosperando uma espécie de encapsulamento, do que a gente chama de discurso do medo. Então, é algo que precisa ser endereçado pelo adulto no seu processo terapêutico. Continuando nesse pensamento que você fez, você fala que a infância é o lugar onde a gente está íntimo do inconsciente familiar e que a gente nasce comprometido com o passado para encarregado da sua renovação. O quanto é importante o adulto se interessar por esses conteúdos para poder praticar o exercício da liberdade? Tá. A primeira camada disso é atender os chamados de inconsciente. Tá? Eu sou bem rigoroso em relação a isso. Tá? O inconsciente nos demanda, ele apresenta os seus pedidos, né? E, de fato, todo método até é baseado nessa premissa. A gente dá a oportunidade do inconsciente apresentar os seus pedidos para a consciência. Sim? Então, o interesse não pode ser confundido com uma investigação curiosa. Eu, de fato, sou bastante crítico de uma investigação curiosa de qualquer tipo de aspecto da psique, porque de fato você está mobilizando os fundamentos de sua própria casa, né? Então você vai olhar primeiro atendendo a necessidade. Para mim é sagrado atender a necessidade. Necessidade faz pedido, você olha. E a gente tem o nosso meio de atender, aquele fenômeno, né? Ele apresenta pedidos de necessidade. Então, o primeiro interesse é por como operam as necessidades. E aí sim, desafiado, né, com a consciência disso, a produzir um cuidado pertinente e na medida, né, dessa necessidade. Porque é muito comum você perceber pessoas que até sabem de uma demanda da necessidade, mas não atendem em sua medida necessária. Então fica uma espécie de manejo da falta, de gerenciamento da falta. Eu acho isso uma coisa muito comum, você fica meio que manejando a falta. Né? Quando ela fica dolorosa demais, você agrava o processo, mas você nunca chega de fato naquela situação que seria, não estou no relaxamento, para onde pode prosperar os investimentos que merecem ser chamados de liberdade, por ter o solo da necessidade atendido. Então, eu vejo muitos praticantes ficando nesse umbral, de atenderem até certo ponto, né, a necessidade, mas não na medida justa de sua demanda. E o fenômeno apresenta medidas. Né? O que a gente chama de fundamento também é essa referência de uma determinada medida. E muita gente quer muita coisa, mas a gente não quer atender a quem nós somos. Isso é muito engraçado, porque quem nós somos se torna muito um projeto de identidade, e por conta disso muito mais respaldado pelos valores do mundo do que por uma capacidade de valorizar a si mesmo. Isso ficou uma marca muito grande do ocidental. Então existe uma espécie de hiato mesmo do que a nossa consciência tem interesse em relação àquilo que nos constitui. Isso para mim é bem claro, e parte desse ato é a perda de centralidade do corpo e a rejeição de sua integridade. Tá? Então, as necessidades vão ser o primeiro campo de interesse para esse adulto que vislumbra ter uma experiência de sua profundidade. Então, todos nós nascemos, né, encarregados de muitos trabalhos. É normal. Né? O nosso corpo está trabalhando para várias instâncias. Ele sustenta o meu eu, ele trabalha em benefício da família, ele trabalha em benefício da natureza, ele pode ser um operador de espírito, na medida em que a consciência se entrega a algum dimensionamento simbólico, né? E partilha significados e sentidos com outros. Né? São todas as instâncias no qual o corpo e a psique apresentam para os sujeitos que a constituem. Né? Então, sim, nós nascemos vinculados. Né? Agora, em que dose essa vinculação é favorável ou desfavorável, o próprio pedido da psique vai apresentar. Então, não tem como não nascer condicionado. Você nasceu repleto de condições. Se você tem interesse por você e esse interesse começa novamente pela necessidade, você vai poder se colocar frente aos condicionamentos. E aí existe uma ampla margem de você, abraçando esses condicionamentos, transformá-los. Uma margem imensa. Né? De fato, exatamente porque, como eu falei na pergunta anterior,
nosso direito diferenciar ele é partilhado por várias instâncias psíquicas e afetivas. Se você começar a colher ele mais do corpo, nossa, você pode ter várias vidas numa vida, mas isso não é em fugir da família, em desrespeitar a família, é um trabalho de reverência ao campo familiar. Não há liberdade de produção de si mesmo, na minha visão, sem reverência ao nós original. Então, a pessoa que não reverencia o nós original, ela fica muito limitada no sentido de produzir novos vínculos, né, com gravidades, de se colocar à frente do desconhecido, como foi aquele da família de nosso nascimento. Tá? Então, o processo da reverência tem muito a ver com isso que você colocou. Para você reverenciar, você precisa estar numa boa relação com as suas emoções. Elas são as guias da reverência. Reverenciar não é produzir um contexto de imagens intelectuais pautadas pela gratidão. É sentir raiva, tristeza na medida da necessidade, articulando ela com justiça no sentido de atualização do eu frente aos novos vínculos. Reverência tem muito a ver com se investir na diferença também. Não é só olhar para os pais. Na terapia, a pessoa fica muito capturada em olhar para os pais. Né? E aí, em segundo plano, você novamente está reelegendo enquanto os articuladores de referência. É necessário destituí-los de serem os articuladores dessa referência. E que vem medo e angústia. É um benefício de fazer a diferenciação parental. Você vai sentir mais medo e mais angústia. Significa o quê? Os amortecimentos do desconhecido, que eram frutos da atuação parental, os pais são intermediários do amor e do medo para com o desconhecido. Se diminuíram. Então, um benefício de fazer a diferenciação parental é sentir mais medo, sentir mais angústia. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas, quando isso acontece, isso é um ganho, vai se voltar novamente para os pais. Por quê? A cultura de consciência ocidental ela pensa assim: se eu estou sentindo medo e angústia, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Não! O medo e a angústia não são só indicadores de coisas erradas, enquanto contrastes de certo acontecendo. São indicadores da sua situação existencial se aproximando da sua consciência. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Mas muitas pessoas se sabotam nesse momento. E aí regridem, né, para as permissões infantis. Agora vou para a parte que você faz de denúncias, né? Você faz denúncias sobre o indivíduo contemporâneo que cria personagens cínicas, sedutoras, manipuladoras, que se apresenta como quer ser visto e esconde a realidade interna. Eu queria te perguntar quais são as repercussões dessa postura para a intimidade. São terríveis, porque o trabalho fundamental da consciência é ser revelador dos conteúdos do seu inconsciente, os partilhando, né? Então, o eu, um dos sujeitos, né, que articula isso, precisa ser aquele que partilha essas qualidades conscientes, é desafiado a fazer isso, né? Quando ele está identificado com os objetos do mundo, né, e eles não estão estabelecendo um bom diálogo de uma circulação desses fluxos, ele está se evadindo do seu trabalho. Então, se evadindo desse trabalho, ele perde a legitimidade de ser um sujeito. Ele vai se banalizando e vai se tornando um mero objeto. E nada produz mais sofrimento para um sujeito do que se tornar uma mera coisa. Você vê muitas pessoas hoje em dia se tornando coisas bonitas, coisas ricas, né? Coisas desejáveis, mas coisas. E aí uma parte nossa fica em desespero, né? Porque de fato houve uma perda do que seria a assimilação desse trabalho. O sujeito é um trabalho de organização. Né? E a gente percebe que, de fato, a maior parte das pessoas não se reconhecem enquanto trabalho. É um trabalho. Né? Ele nasceu comprometido com o trabalho. Mas vai falar isso para uma pessoa, ela vai falar que está louco, eu não trabalho. Eu sei lá o que é, uma abstração para a maior parte das pessoas. Né? Para a maior parte das pessoas é a personalidade entretida com o que é gostoso e prazeroso. Isso é o eu mesmo. Tá? Por incrível que pareça, para a maior parte das pessoas é isso. É um resumo grosseiro do potencial imenso que esse sujeito tem de desvelar a profundidade da existência. Fica entretida com prazer e vai se tornando decadente na medida que se torna mais imediato e intenso. Né? Então, isso é um drama do nosso tempo. As repercussões para a intimidade são um adoecimento psíquico. Com certeza, vai se tornando um abismo, né? Um abismo embaixo dos nossos pés, né? Como diz lá a música lá do Cartola, né? Ou não? Posso estar confundindo. Tem abismo e tem alguma coisa com pé, mas enfim. Né? Que a filha vai casar, lá, né? Ainda é cedo, amor, não tem um abismo embaixo dos pés? Acho que tem. Né? Enfim, é uma bela música. Né? Enfim, é bem sobre diferenciação parental, papel do medo, né? É uma boa música do Cartola. Mas, enfim, ou seja, a pessoa vai perdendo sustento, a consciência vai perdendo sustento. Então, ela vai sendo implicada por uma série de pedidos, né, de organização,
de suas próprias necessidades, ela está mais identificada com desejo, né? Ela criou uma estratégia de satisfazer o que o desejo produz, mas não repercute em alimento e sustento no contexto da necessidade. Então, isso vai criando uma distância efetiva. Ela vai ficando refém de uma maneira de ser e dependente de valores dados pelo mundo, expectativas, olhares, status social, saldo no banco, uma série de artifícios disso, né? Então, ela perde uma coisa que é muito bonita e vital para o ser humano, a solitude, né? Novamente, o benefício de você ter o seu fundamento articulado enquanto uma referência para a sua produção de consciência é que você tem uma solitude, você tem a ânsia de estar com você mesmo, e o alimento que se produz, e a satisfação que se produz enquanto uma referência para qualquer deslocamento. Isso muda muito o que você chama de valor e liberdade, o quanto você precisa se distanciar para se satisfazer. Eu percebo que nós ocidentais perdemos, né? A solidão também é um vilão, né? Para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não consegue estar consigo mesma, né? E a gente articula muitas coisas, está o tempo todo ocupado, se entretendo, né? Então, acho que a perda da solidão é um indicador de como nós abandonamos o cuidado com a nossa intimidade, tá? E como a gente está o tempo todo entretido, né, com esses aparatos tecnológicos e com a euforia das distrações e das ocupações, né? Principalmente da nossa cultura. Nossa cultura é uma cultura de entretenimento, que inclusive já consumiu, né, a política, tudo virou entretenimento, como sempre. É uma situação meio caricata e ridícula mesmo que a gente está vivendo, tá? E exatamente nos falta, né, uma intimidade cultivada para perceber isso, né? Porque senão, de fato, a gente é seduzido e capturado por uma série de aparências que hoje em dia são qualquer peteleco faz desvanecer. E isso é muito esquisito. E isso é, de fato, já uma repercussão de uma não gestão da própria intimidade, de um não peso desse lugar para evidenciar isso, sabe? Ou seja, a intimidade cultivada ela é reveladora, né, de pesos e gravidade nos contextos dos vínculos. Então, mirabolâncias nos capturam muito facilmente hoje em dia, né? É muito fácil ser capturado por coisas mirabolantes, né? E também isso é um indicativo de uma espécie de, como é que eu vou falar isso? De desprezo que nós temos por um cotidiano que não é pautado pela euforia. Nós desprezamos o cotidiano, o que seria mais próximo da saúde, que é um cotidiano não pautado pela euforia. Ele já está na normalidade da consciência mental visto como algo esquisito para o ponto do adoecimento, o que seria a saúde mesmo. É, eu acho que conjuga com o que você estava falando, essa pergunta. Você fala da importância de preservar a criança do risco, apresentando-a aos perigos. E a importância também de proporcionar experiências para o enraizamento da subjetividade. Esse enraizamento da subjetividade seria a semente dessa experiência de solidão. Sim, e dos medos, de todos os medos. Né? Novamente, o fundamento. Né? Todo começo nessa palha é sobre o papel do fundamento, é acordar o fundamento que vai ser o articulador dos movimentos que não são generados pela vontade. Todo o aletheia depende de que uma pessoa possa obedecer a movimentos que vêm do instinto e da ancestralidade. Esses são os movimentos que produzem lei, chama isso de fundamento. Então, se silenciando a vontade, você encontra os fluxos de vitalidade que constituem e também tem a legitimidade de nos conduzir. Né? Uma parte das pessoas não perdeu a familiaridade com esses fluxos. Então, precisa se novamente se familiarizar para se colocar frente a eles. Então, a fase de contato e depois de compromisso são vitais no nosso processo, porque é a reapresentação de uma individualidade ao papel do seu corpo. É a referência que ele tem que cumprir para a gestão e produção dessa individualidade. Entende? Sim. Vou para o próximo capítulo, tá? A fidelidade amorosa e os mundos da criança ferida. Esse é o capítulo que você fala dos condicionamentos familiares e da fidelidade amorosa da criança aos pais, de como isso leva a criança ferida a se fechar em mundos e não se disponibilizar para a diferença. É comum a capacidade de amar e ser amado e de se relativizar emocionalmente serem afetados pela fidelidade amorosa? É onde mais vai repercutir isso. Né? A, a gente nasce com muita disponibilidade.
para atender as necessidades do nosso entorno. Então, de fato, isso é uma via legítima. A gente nasce atendendo necessidade do nosso entorno, porque nós nascemos num contexto familiar. E muito antes do eu se formar, ele é esse agente, né, ingressando nesse nós. Esse nós é caracterizado por uma série de questões afetivas. Tá? Então, vai haver, os primeiros trabalhos da vida vão ser trabalhos frente à família. A gente já nasce encarregado em atualizar o sistema familiar. Isso não é um mal, isso é condição de nosso nascimento. Tá? Agora, na medida em que você vai abraçando o processo de diferenciação, você vai ganhando margem de se colocar frente a isso. Porque você também nasceu com características e apetites que podem ser muito diferentes daquelas pessoas do sistema familiar. E aí vem a questão, até que ponto você vai estar disposto a lutar por esse direito, né? Então você vai ter um conflito entre amar não é se submeter, primeiro ponto, porque eu não posso amar os meus pais me submetendo a eles e entrando num campo amplo de expiação do que seria uma boa relação com as minhas qualidades e endereçamento dos meus apetites. E isso todo ser humano vai passar por algum momento de conflito com isso. É esperado que esse conflito aconteça na infância ou na adolescência, seriam fases oportunas para isso onde sim, existe amor pelos meus pais, mas também existe um apetite de me experimentar errando a minha maneira, acertando a minha maneira, amando a minha maneira. E aí eu estou, de fato, deslocando o campo de autorização e legitimação daquelas maneiras de ser produzir cuidado para as minhas próprias, que eu articulo no melhor das minhas possibilidades frente ao desconhecido. Então, começo a ter a referência do meu possível. E isso é a semente para alguém que merece ser chamado de adulto. Adulto, na minha visão, é aquele que tem alguma referência de sua real possibilidade, porque senão tende a ser muito expiatório ou abusivo. Essas são as tendências mais marcantes disso. E tem muito a ver também com diferenciação parental. E aí, novamente, as emoções cumprem um papel muito importante nisso, porque nesse processo de diferenciação eu vou sentir raiva dos meus pais. Então, eu não posso ter um impedimento moral, uma narrativa, uma crença que me fala você não pode ter raiva dos seus pais. Mas essa é uma crença muito comum. Como se a raiva não fosse um agente de diferenciação e não fosse um participante do amor. Então, você tem muita gente que fica estagnada nesse contexto porque não se permite as emoções que operam no contexto de diferenciação. Isso vai criando toda uma fragmentação de si. Né? Vão operar, ao invés de eu evidenciar de forma íntegra meus apetites e a relação com essas qualidades, eu vou me fragmentando em dinâmicas secretas de dissipação e compensação. E aí eu vou ter uma personalidade cínica, né, que vai me apresentar moralmente para a família e para o mundo, e uma série de estratégias para tentar compensar a imensa dose de expiação que eu me impus por não ter a coragem de me colocar à frente aos meus pais no direito de me diferenciar enquanto um diferente, ou seja, enquanto o meu direito de ser diferente, porque se você tem um corpo, você é um outro, né? Mesmo em relação à sua família. A gente tem muitas imagens da ovelha negra da família, do bode expiatório, né? Que articulam muitos padrões sistêmicos sombrios que são o contraste dessa fidelização amorosa. Essa ovelha negra, esse bode expiatório, quem falou não vou ficar submetido à maneira de ser. Às vezes tem muitas narrativas que impõem um peso tremendo a essas pessoas, né? A punição é uma espécie de exílio, de exclusão, né? Do que significa ser um agente daquela família. Então, existem muitas marcas da moralidade familiar que acaba sendo excessivamente hermética, né, e ascética em relação à diferença, quando o que nos torna adultos, fundamentalmente, é um apetite pela diferença. Né? E aí o amor ele se transforma, né? Você não dimensiona o amor com mais ou menos, ele se transforma. Os pais vão sair da frente, vão sair do artigo imediato do interesse. Mas é óbvio, né? A criança é legítimo que tem isso. Os adultos não vão ser na frente os pais dos artigos imediatos do interesse. Ele vai estar norteado para o seu próprio projeto de vir a ser, que é atravessado pela diferença, que é permeado pelo desconhecido, né? Mas isso não significa que ele deixou de amar ou ame menos os seus pais. Né? Ele está distribuindo as suas cargas, uma prosperidade e uma capacidade de amar mais vasta. Né? E a gente vê isso muito, tem uma coisa interessante, né? Quando a gente é chamado, né, por ocasião do destino, de cuidar dos nossos pais na velhice, como a gente se comporta frente a isso, acho que revela muito de uma pessoa. Sendo bem honesto, né? Porque é uma espécie de retribuição, né? De fato, a gente sabe que eles cumpriram esse papel para a gente, né? É estranho você não ter a dignidade de mínimo que seja, você poder retribuir em alguma dose, já que o ser humano ele começa carente, ele termina dependente, né? Você fala também da importância
importância de se liberar da esfera materna para o desenvolvimento e amadurecimento emocional. Como seria essa liberação? Tem muito a ver com a produção do cuidado, né? Eu percebo a articulação da mãe, a diferenciação da mãe vem muito na medida em que você dimensiona o que seria a instituição mais próxima, mais íntima do que é cuidar. Então, principalmente como você se relaciona com as suas emoções, como você se sustenta numa boa relação com as suas possibilidades, como você se alimenta, principalmente. A melhor maneira de diferenciar de uma mãe é produzindo uma alimentação que, de fato, é reveladora, né? Dos seus apetites, né? Porque o apetite ele não é só pelo físico, ele é pelo afetivo. Muito da alimentação acaba cumprindo um papel. Né? Você vê muitos adultos com hábitos alimentares extremamente infantis. É muito comum. Né? No nosso processo, a gente vê muito o canal central, né? Sendo ativado com enjoo, arroto, soluço, vômito. Isso tem muito a ver com a diferenciação dessa esfera materna. Tá? Você está ganhando principalmente esse território, que é esse lugar mais central do nosso cuidado, das necessidades primeiras. Então, quando você atende suas necessidades, você já está num processo de diferenciação da sua mãe. Ela opera principalmente nesse lugar, tá? No que é mais correlato ao próximo, ao íntimo. Você fala que para algumas estruturas frágeis e infantis, o outro pode ser ameaçador. Como é que é essa sensação do ameaçador? Tá. Eu me lembro, porque a gente tem um vocabulário que evita determinadas experiências, né? Mas se você tem um interesse circular pela situação humana, toda experiência é artigo de interesse. Por exemplo, a escassez é reveladora do que de fato é necessário. A gente evita a escassez a todo custo. Então, a gente tem uma dimensão do que é tão necessário. Né? Muitas coisas que a gente considera necessárias são tralhas, são adereços, que nos ocupam muito, sabe? De fato, porque o nosso discurso medo é evitar qualquer tipo de aproximação, né? Com o pouco, com o escasso. Quando você vai ver nas meditações, de fato, que você está indo para a escassez. Escassez da complexidade da linguagem, escassez de presença de objetos, escassez de atitudes. Então, se propor experiências de escassez, de menos, são ótimas maneiras de articular o conhecimento das necessidades e produzir diferenciação de mãe, porque a mãe engloba, ela é aquela que envolve. Então você vai tentar se assegurar e produzir conforto, né? Você vai se confundir que isso que você chama de conforto, segurança e necessidade, a maior parte não é. Né? Você conseguiria se sustentar com muito menos, e eu não estou falando que você deva, mas você merece essa experiência para ter a liberdade de se colocar à frente a isso. E a maior parte das pessoas não se propõe a essa experiência para se colocar à frente a isso. Então vai a reboque de um padrão que sana tudo pelo excesso. E aí a diferenciação de mãe fica muito precária mesmo. Isso seria uma dimensão proposta da espiritualidade que abordavam esse problema em segundo plano. Tá? Me lembra a sua pergunta, por favor, que eu fiquei com isso. Não, legal. É porque esse capítulo você está falando muito até da sua experiência amorosa, né? Você conta a história da Argentina e você fala do quanto o amor era uma experiência ameaçadora para você, né? Aí tem uma hora que você fala que as pessoas que têm essas estruturas frágeis e infantis, o outro é ameaçador para a pessoa, né? O outro. Como é que é essa experiência? Porque no padrão sombrio que eu me vi emaranhado, né, de uma maneira inconsciente, eu não me permitia me abrir para amar a diferença, porque se coloca em risco o sustento da minha mãe. E por amor à minha mãe, então eu não poderia amar uma outra pessoa. Esse é um padrão muito comum, tá? Na medida em que as crianças são capturadas, né, pelas necessidades não atendidas, tanto de pais quanto mães, e também são capturadas numa segunda instância enquanto intermediários da relação de casal, onde a criança não deveria estar. E foi o meu caso. Então, isso ocupou, né, o dimensionamento da minha capacidade de amar. Eu sentia o risco ao próprio sustento e a existência da minha mãe. Era nesse nível. Então, qualquer interesse de uma mulher para mim criava uma experiência avassaladora nisso que é tão fundamental nessa mãe dentro de mim, né, que poderia entrar em colapso na medida que me abrisse. E, de fato, é uma experiência sensível, não era uma ideia que eu sentia. Na medida em que eu fui me interessando. Novamente, a minha questão é que eu me interessei por isso. Eu não saio do pressuposto de que porque é desconfortável é ruim. Não, sou eu. Na minha visão, o eu é o sujeito que mais deve ser pautado pelo corpo, pela presença. Tá? Ele, de fato, deveria ser o sujeito mais interessado por isso, não é.
Ele nasceu para ser isso que se sente no momento, e não muito longe disso. Os outros sujeitos cuidam de coisas maiores, mas está muito diferente no nosso tempo. Hoje em dia, o eu é um sujeito muito expandido para camadas que ele sequer tem como a capacidade psíquica de dimensionar. E ele não dimensiona aquilo que deveria constituir uma parte, de ser assim, dessa maneira, aqui com vocês, neste momento. Isso deveria ser a experiência mais cara e que evidenciaria o papel do eu. Entende? Então, eu me interessava por aquilo. E aí, novamente, aquilo traz, por pedido aflitivo da psique, um pedido. Então, se você se interessa pelo que te aflige, você encontra o pedido da aflição. Não é muito mirabolante, mas é meio óbvio, né? Está ali, me afligindo. Se eu me interessar pelo que me aflige, eu tenho acesso à origem dessa aflição. Mas isso vai envolver, se você tem interesse nessa autonomia, isso é uma autonomia mesmo que todo ser humano tem, mas a gente terceiriza muito isso hoje em dia, tá? Você vai ter que sentir para integrar. Beleza, sinta, sou eu dessa maneira, existindo assim, qual é o problema? O ser humano pode existir dessa maneira. Nisso você desenvolve uma capacidade muito grande de suportar, né? A vida humana, que eu acho que todo sujeito humano deveria ter, né? De se interessar por suportar o máximo possível, né, do que significa ser humano, na medida em que isso se apresenta para você. Né? Não é em tolice de arbitrariedade, mas é na pertinência do que é implicado. Né? Então, amar uma mulher, no caso, um agente da diferença, colocava em risco, né, esse amor fundamental, onde a criança, numa ilusão de poder, ela se vê atendendo a necessidades e ela, de fato, tem a ilusão de que ela é causadora de grandes males na família, né? Porque ela tem uma ilusão de centralidade. Então, a criança, ela acha que tem esse poder. Toda criança acha que tem esse poder. E por isso que se o ego não amadurece, ele vai continuar com uma ilusão de centralidade de poder, tentando exercer sobre os outros. Né? Ficar adulto é se desencantar de uma centralidade, de uma ilusão de poder sobre o entorno. Sim? Então, isso, essa aflição via, né, desse contraste, né, desse jogo da capacidade de amar, capturada pela fidelidade amorosa, né, exatamente evidenciada pelo que oportunizava a sua relativização. Isso é muito bonito, é sempre concomitante. O que é oportuno evidencia o problema. É óbvio, senão não é oportuno. Oportuno evidencia o problema. Né? Por isso que dificuldade precisa ser correlata a desafio. Se você encontra uma dificuldade, ela precisa ser um desafio consciente, porque ela oportuniza a sua integração. Por isso que a estratégia de evitar as dificuldades torna uma pessoa medíocre, torna uma pessoa estagnada psiquicamente. Essa questão da centralidade, desse senso de centralidade, é uma certa importância, né, que a criança tem de achar que depende dela alguma coisa. Isso dialoga com um senso de culpa? A culpa vai emergir, sim, disso, né? De uma certa forma. Agora, a culpa é um universo muito grande, tá? Ela pode estar, de uma certa forma, ela pode ser ocasião disso também, porque muito do que a gente chama de culpa, uma das instâncias disso é toda a dimensão sombria, né? Do que não pode ser admitido, do que não pode participar, do que seria o contexto legítimo da minha produção de mim mesmo. Então, é muito também o contexto expiatório. Tá? Então, muitos padrões sombrios vão ser articuladores de culpas tremendas. Tá? A culpa, antes de ser eu fui visto fazendo algo errado, eu admito que fiz algo errado, é um campo imenso, um universo imenso de atuação da sombra, que nem chega a ser consciência. Tá? Então, de uma certa forma, a gente se sente culpado, isso é bem comum nos padrões sistêmicos, né? Por exemplo, que toca nessa pergunta anterior sua, né? Se eu sou mais bem-sucedido no meu trabalho, de uma certa forma, eu olho para o meu pai e isso gera uma culpa em mim, uma pena dele, né? Porque, de uma certa forma, eu me vejo melhor. Né? Isso é uma instância associativa da consciência, não necessariamente assim, mas isso pode produzir uma sombra de culpa. E assim vou outros enredos, mas muito vem, sim, por conta dessa ilusão de centralidade. Né? E ela precisa operar na consciência de culpa porque ela precisa ser perdida. Então, a culpa legitimamente, o lugar bonito da culpa seria, sim, se saber periférico. E se saber periférico não é ser menos ou ser diminuído, é poder ganhar uma dimensão madura, adulta da sua situação e, por conta disso, reverenciar o direito dos outros de serem também. Porque quem é central é um pseudo-deus ou um tirano.
né? Quem procura reter a sua centralidade infantil vai virar vai ter a ilusão de que é uma deidade e vai ter um exercício tirânico. A gente está vendo isso no nosso entorno o tempo todo. E, no fundo, é um ego medroso, né? Extremamente medroso, mas com muitos artifícios para esconder, né? Essa sua própria fragilidade e vulnerabilidade constituintes de ser humano. Né? Então, coisas precisam operar legitimamente na culpa. Na culpa, ela cumpre uma função saudável no nosso psiquismo. Não quer dizer que precisa ser uma cultura de consciência de culpa, aí já é um outro problema, já dá pano para manga. Né? Só para a gente não tirar a culpa de seu valor, de seu papel. Né? Outro dia eu estava vendo alguns autores estão falando, estão sentindo falta das pessoas envergonhadas e culpadas, porque você não vai ter uma sociedade. Uma sociedade não se sobrevive e não produz muito benefício sem culpa e sem vergonha. E hoje em dia, cadê? Cadê a culpa? Cadê a vergonha, pelo amor de Deus? Então, elas cumpriam o papel, elas eram aspectos sombrios do nosso processo de socialização e eram virtuosamente necessários. Né? Eu vivo possibilidades de parcialidade, só vai ter uma culpa por contraste, né? Operando em mim, porque eu me socializei. Sabe? Então, a consciência de culpa ela também é um artigo da socialização. E se você tem um ego tirânico, você vai para beirar adoecimentos psíquicos onde você não vai ter esses articuladores de ponderação sombria. Você vai imperar, você vai sobrepor, você vai abusar e não vai sequer se dar conta que está fazendo isso. Então, a consciência de culpa ela serve de alerta. Será que eu estou sendo excessivo? Será que eu estou sendo abusado? Será que eu estou sendo abusivo? Esse é o benefício de ter culpa. Quantas pessoas você vê que são abusadas e percebem anos depois? Ou que abusam e nem percebem? Falta papel da culpa e da vergonha. Eles cumprem papéis importantes na nossa consciência, entende? Então, tem muitas repercussões dessa espécie de afirmação infantil de poder que a gente tanto valoriza na nossa individualidade contemporânea. Né? A nossa, hoje em dia, é como que culpa é perda de tempo. As pessoas não querem sentir culpa porque é perda de tempo. Tudo muito acelerado, não tenho tempo para sentir culpa, não. Eu já vou para a besteira seguinte, porque a culpa seria a ponderação da atuação da sombra, né? No que eu articulei, então não tenho tempo para culpa. Não tenho interesse para a sombra, não vou ter tempo para culpa. Sobre a última pergunta sobre esse capítulo, eu queria perguntar sobre a regressão. Assim, existe papel virtuoso de regredir e é possível não regredir? Não, sempre existem instâncias que estão regredindo em nós. Não necessariamente precisa ser a atividade da nossa consciência. Essa, de fato, não deveria estar regredindo. Ela só deveria regredir atendendo às necessidades de articulações prévias. E aí sim, ela vai ter enredos de memória, atividades de sonho, implicações psíquicas correlatas a esses eventos do passado, porque faz contato e compromisso com dívidas consigo mesmo. Então, no processo de integração psíquica, você está sempre indo e vindo o tempo todo. Né? Não é um sempre avante, né? Uma espécie de super-herói. O ego é muito associado ao herói, né? Então é um sempre avante. Não, a consciência está viajando no tempo, né? O tempo todo. Isso é normal. Né? Agora, sim, o predomínio da atividade da consciência é um fluxo de atualização. Nem é futuro, é presença. É presença. Tá? Isso, sim, numa pessoa saudável, principalmente no que constitui o sujeito eu, né? Porque quando você vai para o sujeito o nós já penetra temporalidade. Novamente, para mim, o eu é o que deveria estar dedicado ao que é mais imediato, tá? Da experiência da vida palpável. O nós já é um sujeito com uma capacidade de articular outras temporalidades. Tá? Do que foi e do que vai vir a ser. Ele já é um sujeito com uma capacidade maior para fazer isso. Eu não acho que o eu tenha grande capacidade de fazer isso, não. Até porque se você for para pensar como você faz, você vai fazer isso via nós. Você vai perceber que você vai fazer isso via um dimensionamento de vínculo ou contemplando algum. Tá? Então, novamente, uma operação de um outro sujeito. Então, o tempo todo, né, a nossa atividade está transitando por temporalidades que nos constituem. Sim? Apesar disso, o fluxo de atualização que merece ser o sujeito eu deve ser a atenção para a presença e sentir na medida em que é implicado em algum nível de acordo com o que o implica na presença. Isso salvaguarda muita tendência regressiva, porque
De uma certa forma, o Narciso está regredindo o tempo todo, né? Ele está olhando papai e mamãe. Ele é lá filho de um rio e de uma ninfa d'água, se não me engano, né? Eu vou até dar uma aula sobre isso, né? E é um mito muito importante para o nosso tempo, de fato. Então, de fato, ele ficou preso, né? Nessa origem não tem espaço para se relacionar. Eco se apaixona por ele e a gente sabe bem o que é o Eco, né? Então, ou seja, na medida em que você é implicado, vai haver uma correspondência entre o que é prévio, e é o prévio que te implica, e aquilo que te implicou. E se o eu está interessado por isso, ele está produzindo a si mesmo com a atenção de integração psíquica. Mas, novamente, para eu fazer isso, se o que me implicou é a tristeza e o choro que você vai ver. Se o que me implicou a raiva, é alguma dose de agressividade que você vai completar. Vai contemplar. Então, tem que ter disponibilidade de ter essa mobilidade. A gente chama isso de Mercúrio. Se eu não tenho isso, eu vou me criando a minha distância, e aí sim, o que eu me distanciei é o volume prévio que eu não estou atendendo, é aquilo que foi implicado e eu não atendi. Com o tempo, esse volume vai chamar a consciência de volta. E aí é uma regressão psíquica. Ela acontece porque nós vivemos de uma maneira inautêntica. Ou seja, se você me convoca a raiva e eu não atendo a ela, alguma dose de ponte de relação com você, ela vai agregar um volume de me chamar para atendê-la em algum momento. Então, a gente vai criando essas distâncias por mérito de uma experiência inautêntica que a gente normalizou. Sim? E isso é a péssima regressão, porque, de fato, eu vou me fragmentando, eu não vou me valendo dos recursos que eu tenho para me organizar, as emoções são esses recursos, elas cumprem o papel de organizar a intimidade e de ser ponte para o outro. Então, quando a gente tem uma persona, né, evadida e cínica, que está lá estratificada numa face que é composta por um vocabulário que ilude garantias de reconhecimento, de pertencimento e participação, né? Isso é uma articulação de discurso mesmo. Eu não estou atendendo essas necessidades. Não atendidas, elas se evoluem e em algum momento elas me capturam, né? Me capturam chamando revisitar esses momentos de traição. Então, muita regressão acaba sendo essa captura da psique, porque você foi se esvaindo no seu processo de esvaziamento. Óbvio. Então, o atendimento às necessidades seria um antídoto para essa captura regressiva? É a referência. É muito importante ter uma atenção diária para atender as suas necessidades e nos múltiplos níveis que ela atende. E na medida em que você se investe mais, você vai operando em necessidade de outros sujeitos. Nós vai ter necessidade, vós vai ter necessidade. É aí que está o problema. O que eu mais percebo hoje em dia são pessoas mal atendendo as necessidades do eu e querendo ambiciosamente abranger territórios maiores do psiquismo. Não tem como. Não tem como. Então, você vai acordar potências que precisam de um sujeito nós-vós para serem dimensionadas, e se não são dimensionados sujeito, o eu vai implodir, vai se implodir. Ele acaba sendo consumido pela sua própria potência, em sua incapacidade de atendê-los. Né? Então, a integração da infância, né, é um belo exercício para o que seria a disponibilidade para a diferença. Né? Só que a nossa cultura de consciência se opõe muito a isso, porque a nossa cultura de consciência nos estimula a sermos infantis. Uma pessoa com ilusão de centralidade e que o tempo todo quer se mostrar poderosa, é uma pessoa infantil. E a gente é estimulado a ser infantil. A gente é estimulado a consumir o tempo todo no menor tempo, né? E a ser crítico excessivamente na seletividade da nossa escolha, não ser reverente no que seria a concessão ao outro, né? E o direito do outro ser. Então, a gente está o tempo todo customizando, personalizando como uma criança mimada, né? Uma criança demandante. Então, isso, de uma certa forma, é uma espécie de consolidação de uma infância afetiva. Eu sinto que a nossa cultura de consciência ela consolida uma infância afetiva, mas se você quer, de fato, exercer poder sobre alguém, a melhor coisa que você faz é consolidar uma infância afetiva. Se você quer botar pessoas num consumismo desenfreado, o que você melhor faz é consolidar uma infância afetiva. Né? O melhor carente é aquele que não se reconhece carente, né? Eu fiz as perguntas sobre os 2 primeiros capítulos, vou deixar as perguntas dos outros capítulos para uma próxima aula. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Nesse momento, não. Te agradeço muito aí pelas perguntas. Obrigado. Nada. Eu que agradeço.